2021 é o ano. É o ano de. É o ano em que eu desafiei o meu amigo Hugo Nascimento Veloso a passarmos para o ecrã, ainda que seja este ecrã pequenino, ecrã digital, as nossas conversas semanais, não sei, quinzenais, mensais, às vezes com maior ou com menor periodicidade, mas eu tenho a presunção de achar que elas são giras. São giras e que vale a pena partilhar convosco. Hugo, muito obrigada por teres aceito esta loucura. É um gosto. Então, o que é que vamos falar hoje? Eu hoje, acho que paradoxalmente, num primeiro programa, vamos falar sobre a memória. Ok. Enfim, não a memória no sentido neurológico, mas isto se calhar começava logo por dizer qual a punchline, o que é que me inspirou, nos inspirou para falarmos sobre isto. E lá está, é também um exercício de memória, porque foi a ler um livro do Luís Sepúlveda, já na minha adolescência. Luís Sepúlveda, Que nos deixou ora nem em mais. Ora nem mais, 2020, foi provavelmente a do qual primeira tu és figura fã. do qual eu sou fã, e foi provavelmente, lá está um exercício de memória, a primeira figura pública a sucumbir Certo. à Covid, Ah, pelo menos aqui enfim, a nível português, sim, naquele nosso foro sim. português, não é? Mas isto para dizer o quê? Então ele tem um livro que faz parte do prólogo de... aliás, ele tem um prólogo que faz parte de um livro chamado Histórias Marginais, o título original, em português está traduzido como As Rosas da Atacama, em que ele tem algo absolutamente lapidar. E ele diz que o que levou a escrever o livro, e o livro são várias histórias verdadeiras, que ele acha por bem que não se podiam perder no tempo, que deviam estar ali cristalizadas na forma de texto, para resgatar precisamente ao esquecimento. E ele tem o intuito de fazer isso porquê? Porque ele visita um campo de concentração e ao visitar ele já estava a ficar incomodado, como eu nunca fui, mas toda a Eu gente que também lá não. vai diz que aquilo é Sim. muito impactante e não custa a perceber porquê, não é? Bom, estive no monumento ao Holocausto, Ok. no Memorial ao Certo, Holocausto, acho certo, que é certo. este o nome, em Exato. Berlim. Ok. E posso-te dizer, já estamos a fazer parentes. Estamos a fazer Porque isto é parentes. assim, é que nós não nos calamos, estamos sempre a fazer parentes às É verdade, conversas. é verdade, é verdade. Mas isto para dizer o quê? Fechar Recentrando, parentes. fechar parentes e recentrando. E então ele foi ao campo de concentração, porque repara, se tu já achaste que ir ao memorial já mexeu contigo, agora imagina Muito. estar num sítio, ou num dos sítios onde aconteceu precisamente todo aquele morticínio. E ele, a frase que mais lhe impactou, ou melhor, o momento que mais lhe impactou, que por acaso era uma frase, foi algo que ele viu gravado na pedra por um dos prisioneiros que sucumbiu e que pereceu lá no campo de concentração. E dizia assim: e eu estive aqui e ninguém contará a minha história. Ou seja, o Sepúlveda ficou tão impactado porque ele disse isto já era um impacto terrível daquelas mortes. Mas depois aquele fulano morreu e era só mesmo isso, era um fulano, era um número. Claro. Um dos 6 milhões de judeus, que é um número grotesco, é uma frase grotesca, é um conceito grotesco, mas quando sabemos que aquela pessoa era uma no meio de 6 milhões, Sim. que não tinha... E aquela pessoa tinha um nome, tinha uma família, tinha um universo que Claro. morreu com ele, não é? E essa frase impactou de tal maneira o Sepúlveda que ele disse: não, antes que o esquecimento acabe por atacar também estas pessoas que eu conheço e que merecem que a sua história, a sua personalidade, o que fizeram, sejam também resgatados à perda de memória, então vou escrever isto num livro. E acho que essa frase é lapidar e mais do que isso, e ajuda-nos a pensar um bocadinho de facto que num cotidiano tão rápido como aquele que vivemos, às vezes tão superficial, em que é de facto um cotidiano em que andamos permanentemente Efêmero. do efêmero, precisamente, o superficial, estamos sempre a fazer zapping, metaforicamente ou não, estamos sempre a fazer scroll, metaforicamente ou não, e as coisas muitas vezes desaparecem como se não tivessem acontecido, como se não tivessem passado. Vale-nos a arte, toda a forma de arte, Em não grande é? medida é isso. Para perpetuar. Muito bem, muito bem. Muito Não bem. é? Além da História. ciência, além da história, como é evidente, Claro. não é? A música, tudo. Precisamente, mas tens razão. A arte, de facto, serve muitas vezes também para, enfim, para sublimar muitas coisas, para fugirmos também àquilo que é banal, que é prosaico. É como se a arte, de certo modo, cada obra artística é como se estivesse a erguer um altar a qualquer coisa, não é? Sim. Quando se pinta ao longo dos anos, quando se pintou uma mulher bonita, não se estava só a pintar uma mulher, não era só um retrato, não era só um documento, era também a elevação da beleza a quase
uma religião, no sentido espiritual do Claro. termo, não é? E o Sepúlveda fez isso, efetivamente, voltando ao cerne da questão, fez isso e tens razão, a arte muitas vezes funciona como, para já, como documento de um tempo, documento de uma emoção, elevada, exponenciada a 100 ou a 1000. Portanto, esse é o tal livro que tu dizes que é Sim, o livro chama-se As Rodas de Atacama, em português, em português, traduzido, ok. precisamente, porque no título original é As Histórias Marginais, mas o que interessa aqui é... Mas fala no Holocausto também? Fala também, mas fala enfim, de muitas coisas, algumas trágicas, outras nem tanto, porque é preciso ver também que o Sepúlveda tem uma história pessoal algo difícil. Ele foi prisioneiro e foi torturado pelo regime ditatorial do Pinochet, mas aqui o que interessava mais do que a questão política propriamente dita era a questão de as coisas acontecem, mas nós temos também o dever de resgatar a memória delas, a essência, Sem dúvida. não é? Para que elas sobrevivam também ao crivo do tempo. E para que não se cometam os mesmos erros no Em futuro. grande medida. Enfim, queremos nós crer que isso vale para Claro, isso, não é? claro. Mas Claro, ajudará, não basta, mas enfim, já é um princípio. Ajudará. Agora também, e de falaste em arte, é muito interessante, porque abre parênteses. abre parênteses, mas este é um parênteses, enfim, é uma abertura mais exígua, porque essa questão da memória é tratada, bom, em várias obras, como é evidente, mas em duas em particular. Há uma música dos anos 70 ou anos 80, antes de nós termos nascido. Francesa? Não, por acaso acho que é anglo-saxónica, creio que é americana, do grupo chamado Kansas, e a música chama-se Dust in the Wind, Pó no Vento. Sim. Em que, mais uma vez, o core da cena é ele a dizer, e ele, o vocalista, não é? Na letra diz, nós somos poeira no vento e as coisas que nós vivemos muitas vezes tornam-se poeira no vento, não é? Ou seja, as coisas, parece-nos muito material, muito palpável, mas depois as coisas desaparecem, Nada. não é? E também num filme de 1982, Blade Runner, um dos clássicos do cinema e do cinema dos anos 80 e um clássico da ficção É um científica. bocado louco esse filme, não é? É muito louco, mas é muito conceptual. Isso Sim. leva-nos, mais como tu dizes, a abrir É outro 500 mil parênteses. parênteses, não é? Mas é uma história fabulosa e a cena mais icónica do filme, já no final, é quando o suposto vilão tem a frase mais heroica e absolutamente existencialista. Ele é um androide, ele é uma máquina, mas ele tem uma frase, e ele sabe que tem como todos nós sabemos, aliás, aquilo é uma grande metáfora sobre a existência humana e a procura de Deus ou de algo maior do que nós. Digo Deus no sentido espiritual, não é no sentido religioso. Claro. E ele está a morrer e tem a oportunidade de matar o seu oponente, mas ele, ao ver a sua própria morte, de certo modo apaixona-se pela vida e ao apaixonar-se pela vida acaba por poupar a vida do seu inimigo. E ele tem uma frase, está a chover, e ele tem uma frase em que ele diz, eu vi coisas fabulosas na minha vida, e relata as coisas que viu, coisas no universo, na galáxia, e ele diz, ao sentir a própria morte, ele diz, tudo isto vai se perder como lágrimas na chuva. E nós não vemos que ele está a chorar, mas por causa De um vilão, isso vindo de um Exatamente, vilão, está não a é? chover, está a chover e a água escorre-lhe pelo rosto. E nós pensamos que é chuva, e ele acaba por afirmar, sem afirmar, que está a chorar e que tudo aquilo, o grande problema dele é que tudo aquilo vai se perder como lágrimas na chuva. E já agora um parênteses. Estás muito sentimentalista, não é, jogo? Não sei, é um bocadinho esta questão da memória, a questão da profundidade, mais do que isso. Não é memória por si só, mas é a questão da profundidade das coisas, de termos mão também um bocadinho nas coisas, porque o resgate da memória é uma ideia utópica, se calhar, de nós termos um bocadinho mão nas coisas. Esta tendência que há agora exatamente, esta tendência até mesmo que há agora para o vintage, acho que passa um bocadinho por aí, de termos um bocadinho a ilusão que estamos a viver vários tempos dentro do mesmo tempo. E eu ia dizer, falei em música, falei no cinema e agora lembrei-me, a talho de foice da literatura, José Saramago, enfim, o nome que dispensa apresentações. Naquele que é, na minha ótica, o texto mais bonito dele, que foi quando ele aceitou o Nobel da Literatura, e ele disse, ele fez uma elegia ao avô e à avó, que não sabiam ler, e ele diz que a avó, ao saber que ia morrer, disse, o mundo é tão bonito e eu tenho pena de morrer. E o Saramago disse, é curioso que ele disse, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer, porque o mundo era tão bonito. E isso fez-me lembrar um bocadinho aquela personagem do Blade Runner, que também, de certo modo, a morte, o facto de ele morrer dá-lhe pena por ele próprio, como é evidente, mas de certo modo é como se na presença da morte se valorizasse mais a vida.
E de certo modo foi isso que o Sepúlveda também quis fazer, não é? E é verdade. É. Damos valor ao que não temos quando perdemos, não é? Ou ao que temos, perdão. Damos valor ao que temos quando perdemos. Claro. Mas agora eu queria regressar ao século XX, a meados do século XX, porque vi uma notícia sobre a casa do Aristides. Exatamente. Muito queres comentar? Quero, porque acho muito pertinente. Aliás, a dois níveis, porque o Aristides tem, precisamente, é um resgate da memória, isto que vamos falar, e depois, em propósito, porque há um paralelismo, porque ele próprio, enfim, é o Schindler português, ajudou, quando ele era cônsul em Bordeaux, ajudou muitos judeus a conseguirem fugir da perseguição nazi, e por maioria de razão, fugir da morte também. E então, a boa notícia é que a casa do Aristides de Sousa Mendes, alguns no distrito de Viseu, vai ser, através de um protocolo local, da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, salvo erro, e também do Governo Português. Carregal do Sal. Carregal do Sal, precisamente. É isso. Portanto, distrito de Viseu, a zona de onde o Aristides de Sousa Mendes era natural. E repito, uma iniciativa que é a um tempo local e também governamental, central do Governo Central, em que aquela casa que estava ao abandono será uma espécie de um museu. Ou seja, mais uma vez, algo memorial, algo para resgatar, como tu disseste, também com o intuito máximo, não só de honrar o Aristides de Sousa Mendes, mas de perpetuar a memória de uma ação heroica e, repito, como tu disseste, para tentar que se mitigue de certo modo, que aquilo não se repita, não é? Sim. De certo modo, fazer uma justiça, vale o que vale, não é? O Aristides de Sousa Mendes depois foi muito atacado em vida, mas, bom, já que não se pode ajudar em vida, ao menos agora, que se possa fazer qualquer coisa. É o que eu costumo dizer, Deus que é Deus, e eu, enfim, também não sou seguidora de Deus, não sou católica, não sou nada, sou ateia, agnóstica, enfim. Deus que é Deus não agradou a toda a gente. Não é? Portanto, isto sim. Há sempre quem diga mal. Sempre. Agora, mais uma vez. Mais um parênteses. E tem a ver com esta história dos... Enfim, não estamos a falar da memória isto, mas tem a ver com a questão dos judeus. Houve um judeu, é atribuída uma frase a um judeu, mais uma vez um judeu anónimo, é atribuída uma frase que eu também acho absolutamente brutal, seminal, que era, e ele disse, bom, se Deus existe, ou seja, ele já estava a pôr em causa a existência ou não de Deus, claro, como é óbvio, claro. Ele disse, se Deus existe, vai ter que me pedir muita desculpa. Sim. Não é? Por ter permitido que ele e os seus, e outros que tais, fossem submetidos a tal sofrimento. Agora, acho que é uma frase lapidar, não é? Sim. E continuamos no tema da memória. Sim. O que é que se passa com a RTP Memória? Pois eu não sei. Eu ouvi um zoom, e não foi o único, em que se fala que a RTP Memória pode acabar, ou pelo menos, enfim, pode haver uma comutação da sua forma. Preocupa-me um bocado, porque a RTP Memória é provavelmente o grande exemplo de serviço público que nós temos, ou um dos grandes exemplos de serviço público que nós temos através da televisão. É um programa único. É um programa, aliás, não, é um canal. E é um canal que, numa primeira instância, se pensava que ia servir só para a terceira idade matar saudades, mas julgo saber que é um canal que consegue fazer ali um crossover entre várias gerações. A geração que viu aquilo e está a rever e fica contente, e gerações mais novas que ou tinham uma memória muito pálida, ou nem sequer memória tinham desse propósito, porque nem eram nascidos, e acabam por descobrir coisas com estéticas e com ondas completamente diferentes que são feitas agora, não é? Portanto, o serviço público pede-se isso, que ofereça uma alternativa àquilo que existe nos outros, neste caso a televisão que estamos a falar, nos outros canais. Preocupa-me isso, porque por causa desse trabalho de arquivo, de memória, e porque há muita qualidade na RTP Memória, programas, aliás, muito bons. Aliás, um deles é com o nosso Álvaro Costa, o Trás para a Frente, não é? Um programa que até tomou a assinatura do canal, que é um programa, enfim. E já agora um parênteses, mais uma curiosidade, é que hoje faz anos também um dos membros do painel, Júlio Isidro, que é provavelmente o grande memorialista de carne e osso portuguesa, uma espécie de Google à escala nacional, ele sabe tudo. E nada, pronto, já agora... Parabéns. 76 anos, não parece nada. E ele esteve no outro dia aqui no programa, foi no Night Club. Ok. Esteve no Night Club. Ele tem uma frescura que é invulgar, uma frescura física e mentalmente é uma frescura. Sim, e ninguém lhe dá aquela idade, é uma coisa impressionante.
Temos aqui outro tema que eu gostava de abordar. Há boas notícias para o Alzheimer? Já que falamos de memória também, ainda Sim, agora tá numa tudo onda diferente. interligado. Está tudo interligado, ainda que depois a maneira como as coisas se manifestam seja diferente entre si. Mas é verdade, eu li alguns na semana passada na imprensa escrita que uns investigadores do Alzheimer, do combate ao Alzheimer, descobriram que há uma senhora na Colômbia, em Medellín, cuja família toda dela tende à demência e ao Alzheimer em particular. Mas a família, a árvore genealógica, ou seja, não é só a família no sentido, o agregado familiar, são dezenas e dezenas de pessoas. Sim, porque ele efetivamente tem uma carga, lá está, a carga hereditária, claro. sim. Agora acontece que essa senhora, curiosamente, não tem, é a única que não tem. Claro. Ou seja, e repara, se tu fores investigadora, o que é que ela faz, não é? De diferente. Exato. Então fizeram ali uma espécie de um... Fuma. Não tem tanto a ver com... Espero bem que não. Não, é que é isso, não tem tanto a ver com as questões enfim, drogas. Comportamentais. Não, isso eu não sei. Mas o que eles, os investigadores... Acho que não, mas espera aí. Não é tanto o que te ia dizer, o que descobriram não é tanto da questão comportamental, é a questão genética. E então ela tem uma espécie, enfim, eu não sou um especialista em genética, claro. Um pouco mais ou menos, mas ela tem um gene qualquer, uma parte de um gene que bloqueia a ação nela, e ela tem isso, o resto da família não tem. Tem uma componente genética qualquer que bloqueia o desenvolvimento do Alzheimer. Exatamente. Enfim. Ou seja, repara, se os cientistas descobrirem o que é que e já descobriram, de certo modo, isso é fabuloso. É fabuloso, porque mapearam um bloqueador, portanto, a partir daquele caso daquela senhora, claro. imitá-lo e depois transformar aquilo em farmacopeia, presumo eu, para fazer a profilaxia do Alzheimer. Portanto, podemos estar aqui perante uma revolução da... Isso é brutal. São excelentes notícias. Sim, claro. Mas isto, enfim, dá esperanças para a luta de algo que é brutal. A medicina tem coisas brutais, não é? Esta nova vacina da Covid, não é? Do coronavírus, também é uma vacina completamente nova e diferente. Não há nenhuma vacina com aquele género de atuação, não é? Ela imita portanto, o coronavírus tem um espigão, acho que é este o termo, acho que não estou a dizer uma asneira, tem um espigão. E, portanto, eles conseguiram replicar esse espigão, e o que é que ela vai fazer? Ela vai bloquear a replicação do coronavírus no organismo. Isto é uma coisa brutal, não é? Porque há vários tipos de vacinas. Há vacinas já estamos a mudar completamente de assunto, e depois sabes que vacinas é um tema que me é particularmente querido, com vírus atenuado, com fragmentos de vírus, vacinas com proteínas conjugadas, pronto, há um sem número de vacinas. E esta é completamente nova e é brutal. E está a ser muito importante, nomeadamente no tratamento de outra doença que eu agora não me consigo lembrar qual é. Pronto. Bom, mas isto vinha a Mas não interessa, exatamente, Alzheimer. E Alzheimer, lá está, tem a ver com memória, não é? E no Alzheimer, uma das coisas, enfim, se calhar aquilo que é mais terrível no Alzheimer é que a pessoa, perdendo a memória, perde de certa maneira a sua identidade também. Exato. Perde a memória de si mesmo, daquilo que é, daquilo que gosta, dos seus valores, enfim, daquilo que define a sua personalidade e também daqueles que o rodeiam. Eu concluía por dizer uma coisa, não é? Que isto dá a impressão, nós estamos a falar da memória e do passado, há aquela questão que a malta diz, antigamente é que era, hoje em dia... Olha, bem visto, ainda bem vi uma coisa na... E nós temos que reter isso, porque apesar de tudo, sem dúvida, nós... as pessoas têm muito essa tendência de absolutizar o tempo em que vivem, porque é isso mesmo, é o tempo em que vivem, e dá a impressão que agora é que é tudo muito mau e não sei o quê. Não. Obviamente que há desafios que são, enfim, são desafios filhos do tempo que estamos a viver, claro. Mas ao mesmo tempo, se nós pensarmos na evolução, e na evolução... Enfim, tudo. Os últimos 50 anos, 100 anos, a evolução científica, a evolução política, a evolução social... Condições de vida, exatamente. O papel do homem, o papel da mulher, ora nem mais. As condições de saúde, direitos laborais... Completamente. Repara, o facto do Obama em 2008 ou 2007 ter sido eleito já foi uma revolução. Foi uma revolução completamente, por completo, porque... há 30, 40, 50 anos atrás, não podiam ir, negros e brancos na América, em alguns estados, não podiam ir às mesmas casas de banho, frequentar os mesmos assentos no autocarro.
Portanto, isto é uma evolução brutal. Ou seja, temos desafios, temos. Mas dizer que antigamente é que era bom é pouco como aspiração e como inspiração. Sem dúvida nenhuma, até porque isso ainda existe. Eu costumo dizer que sou muito grata por ter nascido neste país, nesta cidade, nesta família, nesta época e nesta pele. Claro. Eu digo muitas vezes isso. E É agora uma concluo benção. por dizer, não falando da memória, mas falando do... Porque lembrei-me agora do que estás a falar, do otimismo. O meu WC preferido, que é o Winston Churchill, WC, as iniciais do Winston Churchill, e ele dizia, eu sou um otimista, até porque não parece muito produtivo ser outra coisa qualquer. Exatamente. E outras podia-se dizer também, outras Ora. citações dele também são muito interessantes, mas se calhar podemos deixar para outro programa. Concordo. Não é? Muito bem. Espero que tenham gostado do nosso papotage. Sim, eu não sei se tinha dito o nome Ainda no não, início. ainda não. Andamos aqui à procura, que nome é que vamos dar, que nome é que vamos dar. E como eu gosto muito da língua francesa, e o Hugo também. Certo. O Hugo é mais música. É um bocadinho. Manda-me assim umas músicas muito giras, muito interessantes, coisas que eu não conhecia. Mas era interessante dizeres o que é que quer dizer papotage, para quem não sabe. Papotage quer dizer conversa. Ora. É conversita, converseta. É o tititi, não é? É isso. Também chamado tititi. Pronto, obrigada e até à próxima. Espero que gostem. Fiquem por aí.